O acidente aconteceu por volta das 20h30, ou seja, 8h30 da noite desta terça-feira, aqui na ponte do Rio 1001, que fica aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Marcelândia, no sentido a Santa Helena, apenas 3 quilômetros depois da entrada de Cláudia, sendo na MT 320. Olha só que coisa interessante, nós estamos aqui e olhem, observem que podemos notar já por aqui a marca do pneu do veículo, mas notamos que ele passou por aqui normalmente, sem frear. Olha só aqui, ó, a largura aqui do pneu, não tem qualquer marca de que teria freado, pois afinal de contas, segundo relatos do caminhoneiro, ele estava passando aqui e de repente ao seu encontro veio este veículo que está ali dentro do rio, já vamos mostrá-lo. E ao que tudo indica, o motorista deste veículo que caiu no rio pensava que daria para passar um carro do lado do outro, não é? Ou seja, o caminhão teria vindo ao seu encontro, ele tirou do lado e vamos passar, mas no caso não é bem isso que aconteceu. Olha só, porque ele não conhecia e não conhece a estrada. Aqui já começa a roçar tudo que tem pela frente, o mato vai sendo arrastado e olha só que força que vai ganhando. Nessas alturas ele já deve ter percebido que não tinha espaço para dois veículos, apenas um. E aí com isso, ele, para evitar uma batida frontal, acabou passando do lado. Aqui vai roçando tudo ainda sobre a ponte. E entre a ponte, o que restou da ponte para ele passar, e o caminhão que já estava sobre a ponte. Olha, já vamos notando pedaços do veículo que vai ficando para trás, ali uma parte de plástico, provavelmente lá da parte de trás do para-choque. Aqui notamos que a ponte já começa ficando quebrada, marcas mais fortes e finalmente a gente consegue olhar lá embaixo o veículo. Olha só, gente, lá embaixo. Vamos chegar mais perto aqui, com cuidado para não cair lá embaixo também. E é o que tudo indica, se trata de uma Fiat Strada, de uma picape Fiat Strada, é pelo menos o que parece ser, não é? E o interessante de tudo é que a gente nota que o veículo ficou totalmente submerso. A gente nota que as portas estão fechadas, quer ver? Olha só, né? Aparentemente as portas estão fechadas. Essa porta do lado do motorista, o veículo está um pouco inclinado. Mas mesmo assim, o veículo dentro da água fica difícil de abrir por causa da pressão da água. Fatalmente, uma pessoa que fica desacordada numa queda dessa aqui, não precisa muito tempo para poder morrer afogada, como já infelizmente temos vários relatos de acontecimento dessa forma. Este motorista de caminhão que passava pelo local alerta: essa ponte é uma das mais perigosas de toda a MT 320, já que as pessoas não conseguem identificar se trata de uma ponte, e quando descobrem, costuma ser tarde demais. Aqui tem sempre problema aqui nessas pontes, porque é estreito demais e se encontra à noite, geralmente vai dar isso aí. E quem não conhece a estrada então? Quem não conhece tem que andar devagar não, de estreita a estrada. E se não tomar providência de fazer uma ponte logo... Pelo menos põe a placa sinalizando, né? Que daí a pessoa já tá vendo de longe e alertando. Nesse caso aqui não tem sinalização aí para trás? Aqui não tem. Só tem uma sinalização bem ali atrás, final de asfalto. Mas não que tem ponte, alguma coisa assim. E a ponte é muito mais perigoso do que um simples término de asfalto, né? Tem que ter estreitamento, tem que ter sinalização de ponte, que daí a pessoa vai visualizar que tem uma ponte na frente. Você acha que se não for tomado esse tipo de providência, nada impede que outros acidentes venham acontecer? Aqui já são dois, né? Já morreu o delegado, agora o outro rapaz caiu aí. Não morreu porque o cara socorreu. Como é que é o seu nome mesmo? Certinho? César. César o quê? César Santos. César Santos, motorista de caminhão, né? Sim. Tá certo. E como o César disse, gente, é bom lembrar disso, o César lembrou muito bem, que aqui nessa exata ponte, exatamente nessa ponte aqui, há coisa de 5 anos atrás aproximadamente, aqui neste local morreu também um delegado de polícia que havia recém passado um concurso público, iria assumir a delegacia de Marcelândia, veio juntamente com a esposa e infelizmente teve a sua vida interrompida nessa ponte. Para você ver que aqui é uma ponte que já tem problemas de longas datas. A polícia foi acionada e ao chegar no local, o motorista já havia sido socorrido. O caminhão que estava saindo da ponte, posteriormente ele olhou no retrovisor e não viu mais o farol do carro, né? E aí o caminhoneiro parou
foi até a ponte lá e ajudou ainda o motorista a sair do veículo. E quem levou ele ao hospital, Batista? Teve um veículo que estava vindo para Marcelândia, um carro pequeno, e aí deu a carona pro motorista. Ainda bem que tem pessoas que prestam socorros a hora que a pessoa mais necessita, né? Exato. Nessa hora que o motorista percebeu do caminhão que ele foi até lá socorrer, o motorista do veículo que caiu no rio já tinha saído ou ele ajudou a tirar ele de dentro desse carro? Não, do veículo ele já havia saído, mas aí o motorista do caminhão ajudou a tirá-lo de dentro do rio. Do veículo ele já tinha saído, mas de dentro do rio ele foi ajudado ali pelo motorista do caminhão. Principalmente é bom essas pessoas que andam à noite, que muitas vezes não conhecem as nossas estradas aqui, principalmente chegando aqui na nossa cidade. Dirija com cuidado, com cautela, que andam devagar, né? Exato, principalmente aquelas pessoas que não conhecem ou que moram há pouco tempo na cidade, né? Até porque essa rodovia, ela tem uns pedaços aí, uma parte, as baixadas, as pontes, ainda não estão finalizadas. Então, quando chegar próximo desses locais, tem que reduzir a velocidade e observar as placas de sinalização. Inclusive, nesse ponto, não tem placa indicando que havia ponte, mas sim que tinha só terminado o asfalto, segundo informações, né, Batista? Exato. A princípio, é isso mesmo. Agora, nesse caso aí, pelo que a gente pôde perceber, se ele tivesse ficado desacordado ali 30 segundos, 1 minuto que fosse, corria o risco de ter morrido afogado. Exato. Até porque o carro ficou submerso. E se ele demora ou se tivesse desmaiado, poderia ter vindo a óbito. No dia seguinte, lá estava Rodolfo Rios. Um amigo veio de Sinop para acompanhá-lo. Mas os primeiros socorros, prestados no hospital de Marcelândia, foram da melhor forma. Um raio-x foi tirado para confirmar se houve ou não fraturas. Por sorte, nada de mais grave aconteceu, além de um corte na cabeça. E nesse momento, nós estamos indo lá no local onde o acidente aconteceu, levando o Rodolfo, que é o condutor deste veículo, que está aqui atrás de nós. Um amigo dele está dirigindo o carro, também um Fiat Strada, e isso porque o Rodolfo não consegue dirigir, já que uma das costelas deve ter fraturado. O volante provavelmente atingiu a sua costela e tem um ferimento na cabeça. Ele está um pouquinho atrás de nós. Nós estamos andando aqui nessa estrada de chão a uma velocidade média de 40 por hora, exatamente porque ele lá atrás está sentindo dores. Mas o que é interessante também dizer é que ao irmos lá no local, nós estamos de certa forma resgatando a memória do Rodolfo. O que aconteceu? E uma coisa é certa, nós já podemos dizer, o Rodolfo nasceu de novo. Ele pode comemorar o aniversário 2 vezes, porque afinal de contas, ele escapou da morte, num acidente em que normalmente ele não conseguiria escapar, certamente teria morrido afogado. 16 minutos depois, chegamos à ponte do Rio 1001, para Rodolfo, um lugar que não vai sair de sua cabeça. Afinal, foi onde ele esteve entre a vida e a morte. Muito bem, eu estou agora aqui com o Rodolfo Rios, que volta ao local onde o acidente aconteceu, horas depois de passar pelo hospital, receber os primeiros socorros, ficou hospedado em um hotel e hoje pela manhã ele volta aqui para documentar, registrar e também para acompanhar a remoção do veículo que deve acontecer daqui a pouco. Além do mais, saber e procurar entender o que aconteceu. Rodolfo, voltando aqui, primeiro, qual que é a sensação de voltar a um lugar em que a sua vida esteve incerta por alguns segundos? Você tanto podia ter escapado como escapou, como poderia ter morrido, como muitas pessoas que passam por aqui e acabam recordando isso a você também. Creio eu que nessa hora a gente só pensa em Deus, né? É uma sensação um pouco de alívio, porque nessa hora Deus me guardou. Creio eu que não é fácil escapar de uma situação dessa com vida. Inclusive a gente vê o ferimento na cabeça aí, né? Isso, levei 7 pontos na cabeça e também uma pequena escoriação nas costelas, mas nada de mais sério. Poderia ter acontecido, Rodolfo, de você ter ficado desacordado e ter se afogado, por exemplo, né? Na hora que eu caí,
a água não entrou no carro. Imediatamente. De imediato. E só fumaça dentro. Pra mim, que eu tinha caído na beira do córrego. Eu não vi que era fundo. E as portas travaram, as portas não abriam. Fui na porta do outro lado, também não abriu. A hora que eu preparei para chutar, para quebrar o vidro, porque eu achei que ia pegar fogo. Aí a porta abriu sozinha, aí o carro começou a afundar de uma vez. Aí eu só consegui abraçar o toco do pé da ponte mesmo. Que foi aí onde que foi a outra luta para o caminhoneiro conseguir me puxar, que é alto. Quer dizer, você com suas forças mesmo, você não teria conseguido subir esse barranco todo aí? Não. O motorista do caminhão que estava passando na hora junto que me ajudou a sair da ponte. Você estava com cinto de segurança na hora? Tava, sim. Graças a Deus. Se você não tivesse com cinto, talvez você tivesse recebido um impacto no para-brisa, ter desacordado, né? Desacordado e provavelmente afogado sem ver. Então o cinto dessa vez, podemos dizer que salvou a sua vida. Não aconselho ninguém a andar sem cinto. Ninguém. Agora, existem situações, Rodolfo, relatos de que o cinto pode, de repente, ter dificuldade de acioná-lo, de abri-lo. Você sentiu alguma dificuldade? Não, o cinto não me deu problema. E na hora que eu bati, que eu vi que era córrego, eu mantive a calma, tirei o cinto tranquilo. Eu comecei a me apavorar um pouco na hora que a segunda porta travou, porque ela não abriu também. Aí eu já quis, por instinto, quebrar o vidro. Aí ela... Acho que por Deus acabou abrindo. Deve ter sido a mão de Deus, porque não explica uma porta abrir, sendo que a tendência é a pressão da água fechá-la, né? Isso. Não tem outra explicação. Não tem explicação. E você, quando viu aquela água do radiador, né? Que você aí pensou que o medo seu era de incendiar o carro, não é de... Isso. O meu medo era incendiar, porque eu não vi que era um local que é fundo. O córrego é estreito, eu não imaginei que era fundo. Você não sabia nem que era água? Não sabia, porque quando eu entrei, que tinha o caminhão passando, eu imaginei que era só um trechinho de terra, não tem placa sinalizando o que é ponte. Então eu só vi que era ponte quando o caminhão começou a sair da ponte. Aí a minha opção era jogar para a lateral do caminhão e bater, ou jogar para fora da estrada. Eu joguei para fora da estrada, sem saber que era uma ponte. De repente você, quando viu que estreitou para você o caminhão passar, você não sabia que era uma ponte. Você pensou, de repente, podia ser que o caminhão tivesse te apertado o seu espaço um pouco mais. Isso, exatamente. O instinto é sair de encontro daquilo que vem à sua frente, né? O que eu pensei foi tirar para não bater no caminhão. Foi o meu reflexo. Tá certo. Rodolfo, então a gente voltando aqui, ó, a gente consegue observar as marcas aqui, agora está seco, mas na noite de ontem, a gente percebe que, por exemplo, você não freou aqui. Não freiei por causa que estrada de terra, eu acho que freio é pior. Então eu, um pouco de consciência, acabei já não freando o carro. E também não tinha percebido que tinha necessidade de frear, porque até então você imaginou que era só passar um carro pelo outro. Eu achei que era estrada de terra, achei que passava-se dois veículos, quando na verdade não passa, é uma ponte estreita, sem sinalização, e eu passei normal. Ou seja, o que aconteceu com você pode muito bem acontecer com qualquer uma outra pessoa. Não só pode acontecer, como relatos no hospital que já aconteceu e já pessoas vieram a óbito aqui nessa mesma ponte, né? Você trabalha em que empresa que é? Eu trabalho numa empresa de monitoramento agrícola, sou engenheiro agrônomo. E aí você não conhecia nada dessa estrada aqui também? Não, eu tenho mais ou menos uma semana que eu cheguei aqui na região, não conheço pra cá. E aí os familiares, você já comunicou na hora? Como é que foi esse momento aí? Não, tudo tranquilo, o pessoal do hospital me deu um suporte muito bem, ligaram pra minha família. Por Deus, também tem um rapaz aqui da cidade que é da minha cidade, que me ajudou bastante. Tá, e aí na hora que você estava, você procurou ligar para alguém ou alguém já te socorreu às pressas para o hospital? Como é que foi esse momento aí? Primeira coisa, eu quis passar no hotel justamente para tentar ligar para alguém. Aí os meninos do hotel vindo, a gravidade do corte na cabeça já não quiseram. Eu entreguei meu crachá pro recepcionista do hotel para ele entrar em contato com alguém para tentar avisar. E fui pro hospital, aí só fui ter contato com a família depois. Tá, o caminhoneiro, ele passou por você, percebeu que você tinha caído e retornou, ele conversou com você? Eu abri a porta e ele já estava com a lanterna em cima. Foi bem rápido mesmo, porque a gente quase que passou junto na ponte. Foi rápido. E ele percebeu que não passava dois, ele já conhece a estrada e eu não conheço. Ele já viu que eu ia sair, eu saindo do carro ele já estava ali para me resgatar. E ele te puxou pelo braço? Como é que foi esse momento aí? Se a gente puder ir ali, eu te mostro como que eu subi. Então vamos chegar aqui mais um pouco. E enquanto isso a gente está vendo esse caminhão passando aí, apertadinho aqui, realmente. Olha, aqui onde o Rodolfo passou com o seu veículo, uma Fiat Strada,
E olha só aqui, ó, foi voando já essas alturas aqui. Na cabeça dele era simplesmente a passagem lateral a um outro veículo, não teria nada demais. Tanto é que quando ele caiu lá no rio, ele nem sabia que rio era, né? Então aqui, ó, a gente nota o local onde finalmente o carro caiu lá dentro do rio 1001. Tá? E essa madeira aqui, você sabe que se bateu, você sentiu um impacto mais forte, como por exemplo ter batido aqui, Rodolfo? Não, eu na verdade, quando eu vi o mato, eu só me vi lá dentro da água. Eu não vi como que foi a situação. Não é nem segundos, é milésimos isso aí. Não, né? É muito rápido. Muito rápido, né? Você não consegue ver. Tá, e agora, olha só que altura que é essa aqui. Eu não sei dizer que altura que tem aqui, mas provavelmente uns 5 metros de altura acreditamos que tenha. E olha, não dá para imaginar subindo por esses galhos todos, a não ser que descesse o rio. E aí quem está machucado não vai ter noção no escuro, não sabe nem que rumo que está indo. Como é que foi? Ali a porta tá meio aberta, né, Rodolfo? Eu consegui sair por aquela porta, com a água aí entrando no carro, ele ainda não estava desse jeito. E pela carroceria, eu segurei naquele pedaço de pau, no pé da ponte. Ah, aqui ó, no pé da carroceria. E aí não tinha como o motorista me alcançar. E aí no desespero, eu não sei como que eu consegui escalar até esse outro pedaço de pau. Aí olha, aqui que ele me puxou. Gente, é no desespero mesmo, porque dá uma olhada se tem algum rumo ou condição de uma pessoa sem estar machucada, sem estar atordoada, subir aqui, desafiar a pessoa para subir aqui, já não é fácil, mas como você falou, na hora do aperto a gente consegue, acho, encontrar forças, né? Eu acho que é o braço de Deus mesmo ajudando, não tem outra explicação. E aí ele te puxou o restante aqui para cima da ponte? Me puxou e eu só deitei aqui e a gente ficou por cerca de 15 minutos, não passava carro, e como a carreta dele é uma carreta comprida, para manobrar aqui, ele não dava para manobrar. E a gente, de princípio, tentou ir na estrada para ver se achava alguma casa. Porque a gente começou, aí apareceu um carro. Aí que foi na onde que me levou pro hospital. E você sabe quem é essa pessoa que te socorreu, não? Não sei. E o caminhoneiro também você não sabe quem é? O caminhoneiro, eu só sei o nome dele, Jefferson, porque ele me avisou, me deu o telefone para qualquer coisa, Porque realmente é uma situação aqui que não há culpados. Culpados, para mim, é o governo do estado de não sinalizar uma estrada estadual com um perigo desse eminente, na qual já pessoas vieram a óbito aqui. Apenas uma placa a poucos metros da ponte foi encontrada, mas como o farol do caminhão que vinha à frente, passando sobre a ponte, tirou a atenção do motorista do Fiat Strada, provavelmente ele não viu a sinalização. Foi tudo muito rápido. São segundos que podem fazer a diferença. O ideal seria ter pelo menos 3 placas de advertência.